Seja bem-vindo a mais episódio do seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil. Lembro a você que o nosso maior propósito é trazer informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão reais, nem sempre checadas. O propósito do nosso podcast é trazer para você informação real, informação boa em saúde, através de autoridades em cada uma das áreas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Cláudia Memória, neuropsicóloga com doutorado pela USP na sua área de trabalho, atende seu consultório, tem o site também para encontrar a claudiamemoria.com.br e também desenvolve um lindo trabalho junto à Nilo Saúde. Nós vamos explicar isso aqui, falar sobre esse assunto. É uma honra recebê-la aqui, doutora Cláudia. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir. Com certeza. Vamos lá, Moisés, vamos então apertar o mais possível para a gente extrair informações da doutora Cláudia. Obrigado mais uma vez. Vamos sim, seja bem-vinda novamente, doutora. O tema é saúde digital. Quando, ainda mais em meios depois da pandemia, ou até no meio dela, para quase um final, foi muito citado a consulta online, telemedicina. Saúde digital, a telemedicina é um pedaço da saúde digital? Sim, e é até bom a gente já começar esclarecendo esse ponto, né? Okay. Muitas vezes a gente associa a saúde digital com o atendimento à distância, né? E quando a gente fala dessas ferramentas, a gente está considerando a própria educação do paciente, né? Esse podcast seria uma das ferramentas da saúde digital. Quando a gente faz a coleta dos dados, né? Então os prontuários digitais também fazem parte dessas ferramentas. Quando a gente consegue fazer o acompanhamento desse paciente com lembretes, alguns aplicativos fazem, né, tem essa função. Os nossos relógios, né, que ficam monitorando o batimento, sono, cada vez mais frequente que a gente use algum tipo, né, desses vestíveis que a gente considera. Então, saúde digital é um conceito amplo e a consulta online faz parte desses recursos, né? Então, dentro da saúde digital, podemos dizer que desde uma consulta inicial, uma anamnese, que é conhecer o paciente, o resultado de exames, os laudos dele, telemedicina, tudo isso fica dentro de um sistema que é da Nilo Saúde, que faz a gestão desses dados. Exato. A Nilo Saúde, que é a empresa onde eu faço os atendimentos voltados para a saúde mental, conta com um prontuário eletrônico, que ele, além de coletar esses dados, ele tem uma programação que eu consigo, diante de alguns diagnósticos, enviar lembretes para esse paciente. Então, eu vou dar um exemplo, né, de um paciente hipertenso, considerando que é uma doença crônica, né, de alta prevalência na nossa população e mundialmente também falando. A partir do momento que esse paciente ele é diagnosticado, né, ele tem esse diagnóstico, ele passa por várias etapas. Então é muito importante, principalmente por ser uma doença que muitas vezes é assintomática, o paciente descuida do tratamento. Ele acredita que ele só precisa tomar medicação quando ele está com o pico de pressão. Então, dentro desse prontuário, existe a psicoeducação do paciente. O paciente, ele precisa entender como ele funciona, até para que ele consiga se engajar, para que a gente consiga aumentar a aderência do paciente ao tratamento. Então, isso é um dos pilares, né, dessas ferramentas de saúde digital. E, além disso, a coleta dos dados. Porque se eu tenho um acompanhamento longitudinal, eu sou muito mais precisa quando eu preciso oferecer algum tipo de intervenção para esse paciente também. Interessante você ter falado sobre a aderência do paciente, né? Porque muitas vezes o paciente vai no consultório, vai num laboratório fazer seus exames, no hospital ou pronto-socorro, passou a dor, ele deixa de lado o tratamento. Quando você fala aderência, é a capacidade que a Nilo tem, através da sua gestão de saúde, com a saúde digital, de trazer esse paciente para a continuidade do seu tratamento. Exato. Então, uma outra vantagem da forma como a gente vem trabalhando esse grupo de pacientes, né, que tem uma doença crônica, é que ele, eventualmente, ele começa com um quadro de dor. Por exemplo, uma dor de cabeça. Ele tem a possibilidade de acessar o WhatsApp e relatar o que ele está sentindo. E quem faz esse acolhimento é um enfermeiro. Então, já é um profissional habilitado que consegue instruí-lo de uma forma mais precisa e até orientar. Se é um
né, assim, se ele precisa ir imediatamente para um pronto-socorro, né, se ele precisa realmente receber um suporte mais imediato, se ele pode ser monitorado e retornar depois de 20, 30 minutos. Então, assim, eu acho que essa segurança de que você consegue um cuidado, né, no tempo da sua necessidade, isso também aumenta a aderência do paciente ao tratamento, né? Você citou enfermeira, né? Um dos profissionais da área de saúde. Quais profissionais que participam? A equipe ela é formada por enfermeiros, por médicos, por psicólogo, educador físico, nutricionista. Então, porque, voltando até para uma questão de condição crônica, muitas vezes é a mudança em hábitos de vida que promove a estabilização do quadro. Não é o suficiente que ele esteja medicado, né? Ele precisa realmente entender o impacto de uma boa noite de sono, né? A gente fala muito, né, da higiene do sono. A gente tem que entender como esse paciente maneja estresse, né? Estresse é muito recorrente que eles tragam. É o que o Dr. Sidney fala sempre aqui, né? Estresse faz parte do jogo, né? Estresse é importante, mas tem que saber manejar. O tempero da vida, como já tivemos aqui os colegas falando, só não pode, como diria o Dr. Leandro Teles, só não pode derramar o saleiro inteiro na comida, mas faz parte do jogo, né? Exato. E eu falo que esse estresse faz parte da vida, então a gente que tem que aprender recursos manejar. Pra lidar Isso aí, com perfeito. Ele, né? E dentro de todo esse contexto, né? A gente tá falando sobre saúde digital, você citou a hipertensão. E como a gente linka isso, por exemplo, né? Para quem tá nos ouvindo entender toda essa dinâmica da empresa que você trabalha, dessa dinâmica, como se linka a saúde mental dentro desse trabalho, dentro de toda essa equipe, o que chega lá pro paciente final, em relação, nesse momento, à saúde mental. Perfeito. Eventualmente, o paciente, ele fala, né, passei por um aborrecimento muito grande, tenho o meu aparelhinho, né, de medir pressão em casa, e aí ele manda uma foto mostrando que a pressão dele realmente está alta. Manda uma foto por esse software, por exemplo, pelo aplicativo, porque a interface que ele utiliza é o WhatsApp, né, e aí ele é conectado com esse prontuário. Então, a primeira questão é esclarecer que uma medida isolada de pressão alta não caracteriza o diagnóstico de hipertensão, né? Então, assim, ele é orientado. Então, muitas vezes ele passou por um aborrecimento, né? Seja uma discussão, uma notícia que abalou emocionalmente, uma violência, né? Infelizmente, uma dor. Então assim, tem várias questões que podem aumentar a pressão arterial. Então, a gente acolhe, né, essa demanda, esclarece e monitora. Então, eu acho que a grande questão é que ele não se sente sozinho nesse percurso, né? O tempo inteiro ele está ali para receber algum tipo de orientação. Então, levando um pouco mais para a questão da saúde mental, nós desenvolvemos alguns materiais que ensinam o paciente uma jornada em saúde mental. Então, você está diante, sei lá, você vai ter uma conversa difícil, né? E isso aumenta a sua pressão, porque você não quer desapontar o outro, né? Então, a gente tem alguns materiais e isso é trabalhado durante os atendimentos. E como a gente entende que a saúde mental, ela é um componente fundamental, né, da saúde geral, esse material ele é de uso comum da equipe, né? Ele não é restrito ao psicólogo. O enfermeiro, né, o médico, outros profissionais também podem fazer uso dele. Porque ele é claro, assim, não é nada muito técnico, ele é bem prático mesmo. Tem algum exemplo, por exemplo, se preparar para uma reunião, se preparar para uma conversa? Cita um pouquinho. Tem. Existem formas que você simula a situação. Muitas vezes, para não dizer a grande maioria, os nossos sofrimentos, eles são imaginários. A gente coloca a questão muito maior do que ela realmente é. E diante desse monstro que a gente acaba criando e alimentando, a gente vai se sentindo cada vez mais pressionado, né? Até curioso, assim, o aumento da pressão arterial está muito relacionado ao quanto você sente medo, o quanto você acha que está inapropriado, inadequado para passar por aquela situação. Então, um ponto desse acompanhamento é instruir a pessoa. Eu falo que a gente dá repertório comportamental para que ela consiga fluir, assim, para que ela consiga passar por aquela situação que ela julga ameaçadora. Né? Tipo, visualizar como que é a postura dela, como que vai ser a conversa? A gente pode fazer um roleplay mesmo, né?
Então, eu seria uma das personagens dessa situação. Eu peço para que aquela pessoa se coloque ouvindo de um terceiro. Então, assim, se alguém te contasse essa situação que você está trazendo para mim, o que você diria para ela? Porque isso é super interessante. Quando você sai do foco, né, você se desloca da situação principal, é como se você descolasse do problema, né? Você está dizendo para um terceiro. Então, assim, são técnicas, a grande maioria da terapia cognitivo-comportamental, que consegue dar um leque mesmo, assim, você dá opção para esse paciente. E trazer para a realidade, né? Assim, será que você está sem recurso para lidar com isso? Né? Ou você acredita que esteja sem? Isso é uma ferramenta dentro das diversas ferramentas que a gente vai falar um pouco mais da Nilo Saúde. Exato. Isso a pessoa solicita para vocês e vocês passam uma espécie de um preparo para ela. Essas informações normalmente vêm através de uma anamnese, né? De uma consulta. Então, o paciente ele pode trazer isso. Vou dar uma situação bem prática mesmo. O paciente entra no chat e fala: estou tentando parar de fumar. Né? Já estou medicado, já estou com o meu adesivo para reposição de nicotina, mas está insuportável. Eu gostaria de ser atendido, entende? Então, assim, com essa entrada, assim, né, com essa demanda do paciente, a gente tem também a forma como a gente vai lidar. Então, assim, vai ser um enfermeiro, né, que vai acolher esse paciente. O paciente ele está com uma demanda de algo mais psicológico, mais emocional, então ele vem para mim. Então aquele momento, vamos dizer assim, já tem um diagnóstico, já passou num médico para poder estabelecer o diagnóstico dessa adicção, desse vício do tabagismo, já tem um tratamento estabelecido, prescrito, mas ele não está conseguindo lidar bem com isso. Então, a Nilo, por exemplo, onde você trabalha, ela entra nessa questão dessa adesão melhor ao tratamento, né? Porque a gente até discutiu sobre isso aqui, né, Moisés e Cláudia? A gente teve até um episódio, por exemplo, para lembrar algum, sobre enxaqueca, onde a adesão real dos pacientes pós passarem no médico, tudo é muito baixa, chega tipo a 3, 4%. E os outros 96% abandonam o tratamento, que na verdade seria a parte mais importante, né? Que não adianta fazer o diagnóstico, ter a prescrição e abandonar o tratamento só porque, como você disse, acha que está tudo bem. Então, vocês auxiliam nessa questão, entre outras coisas, do cidadão, então, que está querendo parar de fumar, está insuportável. Então, aí entra o seu trabalho na parte até de saúde mental, por exemplo, de educar, treinar, dar base para que aquele tratamento continue. Exato. E eu acho que um ponto que é muito importante é a proximidade. O acolhimento, né? O acolhimento. Então, o paciente... Posso só te repetir de novo? Claro. Fala isso que você explicou agora há pouco, que você falou uns 5 minutos atrás. Você falou sobre uma técnica de roleplay. Roleplay. O roleplay é uma espécie de... É como se fosse uma encenação. Igual aquele jogo que existe, o RPG. É um RPG como real. Um RPG, exato. Legal. Então, assim, na falta de personagens, né, a gente pode usar coisas do próprio ambiente mesmo. Na ideia de trazer aquele paciente para a realidade. Exato. Que você falou uma coisa incrível também, não quis interromper na hora, que é que as pessoas... Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que eu trago comigo já há muitos anos, que é você transformar o seu problema num monstro. Claro que tem problemas monstro. Mas tá mais na cabeça do que na situação. Mais. A grande maioria dos problemas não é monstro, né? E o segredo do sucesso e da continuidade é você conseguir lidar bem com esses problemas. Então, como a doutora Cláudia falou, é trazer a pessoa para a realidade, e uma das ferramentas que você tem lá dentro do seu trabalho é fazer, por exemplo, esse RPG, conta pra gente sobre isso, trazer aquela pessoa e falar, olha, seu problema é um problema, mas tem solução. Como funcionaria isso na prática? Normalmente as pessoas, elas têm uma característica que é a ambiguidade, né? Então elas querem lidar com aquele problema, só que às vezes elas querem se livrar do problema, né? Elas querem, assim, como se fosse uma fuga mesmo, né? E muitas vezes as pessoas fogem da situação porque elas acreditam que elas não tenham recurso. Então eu acho que a grande vantagem desse acolhimento, né, em saúde que a gente está conseguindo proporcionar é da proximidade. Então assim, nós não estamos sozinhos.
Eu vou te escutar, eu estou entendendo, né, que isso está te impactando, mas a gente vai fluir com essa ambiguidade, né? A gente realmente vai conseguir te dar ferramentas para lidar com isso. Porque até fazendo um gancho com essa questão da pressão alta emocional, que às vezes os pacientes falam isso, né? Eles E pressão alta é só um exemplo, na verdade, né? Só para você que está aí entender. A doutora Cláudia está usando esse exemplo, mas isso valeria para várias outras patologias, né? Você não pode falar todas, mas para muitas outras, né? Muitas outras, isso é bem generalizável. Se eu estou diante de uma situação que eu me sinto ameaçada, a minha pressão vai aumentar por uma razão fisiológica. Eu preciso lutar, eu preciso fugir ou eu preciso me camuflar, né? Que seriam as 3 opções. Eu travo, né? Eu fujo ou eu vou para a luta. Então, a pressão sobe para me proteger. Então, assim, tá tudo certo. Agora, o problema é se a sua pressão está subindo em situações que, hipoteticamente, não seriam ameaçadoras. Né? Se toda hora você acredita, né, que o colega está com um comentário tóxico, se a todo momento você acha que o trânsito, naquele momento que você saiu de casa, acabou de piorar. Só para você. Exato, só para você. Se quem está na sua frente no trânsito está andando devagar, para de provocar. Então, assim, você está com uma distorção cognitiva, né? Então, eu acho que é trazer a pessoa para essa realidade e dar opção, né? Dar repertório para que ela consiga lidar com isso. Ela tem que modular. Tem um conceito que eu gosto bastante, que é um conceito da biologia, que é homeostase. Então, o que é homeostase? O sistema sempre tende a entrar num equilíbrio. Só que se eu estou o tempo inteiro comendo mal, dormindo mal, trabalhando com uma coisa que me estressa, ou uma coisa que eu não goste, o meu sistema, ele está sofrendo muito dano. Então, assim, ele está sendo utilizado, né, no limite. Então, qual que é a tendência? Que eu entre em exaustão, né? Porque eu não estou respeitando meu descanso, não estou respeitando meu momento de lazer. Exatamente, meu limite. Então, eu acho que o mote, né, desses atendimentos em saúde mental e as ferramentas digitais, elas são muito interessantes porque você manda uma jornada de cuidado para o paciente. Né? Eu mando um material, atendo esse paciente novamente e... Atende... Online, mas sempre. Ao vivo. Sim, Não sim. é que você está falando de material só para quem está lá entender. Então, o recurso utilizado, tem lá um profissional atendendo ao vivo. Sim, sim. Online, mas ao vivo. A gente tem um tipo de atendimento que a gente chama de assíncrono, que eventualmente o paciente recebeu um material e ele tem uma dúvida muito específica. Então, que não tem a necessidade de uma consulta, mas... entendendo que é muito mais rico e aumenta a adesão, a gente prima muito pela adesão, né? Então, se isso for entendido, a gente tem os slots para fazer, inclusive, os encaixes desses pacientes, porque às vezes é uma demanda que não dá para esperar muito, para não perder, inclusive, o engajamento. E muitas vezes esse tratamento através da ferramenta deixa a necessidade ou o descontrole, o medo do paciente de te correr para um pronto-socorro por causa de uma pressão alta. Exatamente. Uma ansiedade que causa aumento do batimento cardíaco, pode pensar que está tendo uma dor, né? Uma dor, pode pensar que é um infarto. Isso minimiza também a idas a pronto-socorro. Exato. Quais os benefícios disso? Eu acho que a gente pode pensar em vários pontos. A partir do momento que esse paciente ele é tratado de uma forma longitudinal e sempre pela mesma equipe, porque isso é uma coisa interessante, ele tem uma equipe ali dentro. Assim, ele não roda entre profissionais, então isso facilita também. Quando eu converso com, hipoteticamente, a dona Fátima, ela é uma pessoa que eu tenho um vínculo, eu tenho uma história, né, com ela. Então, assim, a gente tem mini equipes para até garantir essa aderência do paciente. Então, quando esse paciente ele confia na nossa opinião, isso por si só, às vezes já tranquiliza, já baixa essa ansiedade, evita essa ida desnecessária, né, que pode ser uma ida desnecessária ao pronto-socorro, e toda essa cadeia que está associada, né? Às vezes é uma consulta que não resolveria o problema, né? Pode ser um paliativo, né? Assim, realmente, se a pessoa estiver muito ansiosa, ela precisa ser medicada para voltar à normalidade. Mas, de uma forma geral, eu acho que esse vínculo contínuo proporciona para esse paciente que ele está sendo uma percepção de cuidado integral, sabe? De que ele não está sendo esquartejado, que muitas vezes eu já me senti, né, uma paciente esquartejada, e
quando eu passei por uma consulta muito rápida, né? Quando eu achei que eu não tive a minha queixa realmente atendida. Então, eu acho que e que são fatos que desengajam o paciente, né? Eu acho que a gente consegue minimizar isso também. Esse é um benefício principal, primário, e tem outros benefícios também, né? Como se a gente falar no mecanismo... Esse é um benefício humano, né? Exatamente. Além do humano, aí acho que o Moisés está querendo entender. Por exemplo, para os planos, né? Para o sistema como um todo. Sim. Tem algum outro benefício que você enxergue? Nós temos alguns dados que são da própria Nilo, que é as empresas que nós oferecemos esses serviços, né? Porque a Nilo tem o prontuário, né? Que tem todos esses produtos associados, e tem o atendimento, né? Uma equipe de saúde que presta o atendimento ao paciente através de alguma operadora, né? De alguma empresa. Então, para as empresas, a Nilo já mostrou dados de redução de sinistralidade. Tem um dado mais... Sinistralidade é o ponto de equilíbrio do contrato, quanto que gasta e diminuir a despesa, né, do plano de saúde. Exato. E, obviamente, se ele não está gastando, às vezes, com as idas desnecessárias ao pronto-socorro, ele está podendo direcionar essa economia, né, para outro setor, que seja, por exemplo, a prevenção. Exatamente. Né? Então, eu acho que um grande ponto é proporcionar conscientização. Eu falo bastante da psicoeducação, porque eu acredito que o paciente tem que entender como ele funciona, né? Então, parte, né, desse trabalho contempla essa questão. Mas, pensando em economias, eu tenho um dado também que é da Nilo, que acompanhou uma coorte de hipertensos. Ela foi acompanhada por mais ou menos 2 anos. Então, novamente, hipertensão é uma doença crônica. Muitas vezes a pessoa sabe que tem hipertensão e não se cuida adequadamente, porque normalmente é assintomática. Ou às vezes não sabe. Ou às vezes não sabe. Ou, eventualmente, ele precisaria de uma mudança no estilo de vida e 2 medicações. Às vezes ele tá com uma medicação e mal está mudando o estilo de vida. Mas, olha como é interessante quando você tem o suporte de uma equipe que constantemente tem contato com o paciente. Então, a gente teve 40% de redução de sedentarismo. Então, se o paciente, ele está mais... É muito alto. É muito alto, né? Se o paciente, ele está mais consciente, olha como é interessante o efeito em cadeia. Eu começo uma prática esportiva, né? Se eu estou praticando esporte e eu até começo a ver, por exemplo, uma redução no meu peso, eu já sou um pouco mais consciente para me alimentar. Porque se eu tô tendo um esforço ali, eu tô acordando 6 horas da manhã, né? Eu tô tirando 1 hora, né, do meu começo do dia para isso. Então, às vezes, eu sou mais consciente em outras áreas também. Sono, né? Como que você vai fazer atividade física cedo se você dormiu 1 hora da manhã, né? Então, é interessante que uma mudança, ela tem um efeito em cascata, né? Ela repercute em outras áreas também. Então, esses dados da nossa coorte de hipertensos mostrou que 20% tem uma percepção também de que eles estão melhor de saúde. E realmente eles estão, né? Alguma área mudou. A pressão em 80% dessa coorte também ficou com os níveis pressóricos dentro da normalidade, que é um número alto também. E por quê? Porque eles foram acompanhados, porque eles foram conscientizados. Aderência, né? Exato. Por isso esse percentual alto. Exatamente. Quem contrata isso, pelo que eu entendi, e acabou sendo cogitado, são operadoras, são seguradoras de plano de saúde, hospitais também, laboratórios, para chegar no consumidor final, que é o mais interessante, que é o paciente. Sim, ela pode ser contratada pelas clínicas, pelos laboratórios, pelos hospitais e pelas operadoras. Porque tem essa diferenciação na contratação. Então, tem empresas que contratam exclusivamente o prontuário. Então, o prontuário tem todas essas facilidades. Até uma coisa bem bacana que eu acho do prontuário, quem nunca saiu de uma consulta com dúvida, né? Dúvida, qual que era a sequência mesmo que eu tinha, né, que fazer o tratamento? Então, no final da consulta, o prontuário, ele tem uma espécie de recordatório. Então, todos os planos que eu acordei com o paciente, ele vai pelo WhatsApp também. Então, se ele tem dúvida, e é bem simples, é item mesmo, né? Ele pode fazer a conferência lá.
E então, eu acho que isso, novamente, é deixar a informação mais clara, deixar essa informação acessível, né? E aí a tendência, né, é que a pessoa aumente a adesão. Quantos anos vocês estão no mercado? 3 anos. Saúde? 3 anos? 3 anos. A pandemia acabou incentivando isso daí, né? Essa mudança da era digital na saúde, especificamente. E não tem volta, né? Eu acho que assim, a gente teve tanto benefício e, de uma certa forma, o cuidado também só foi viabilizado na pandemia porque a gente conseguiu fazer teleconsulta, né? Isso foi um assunto, né, Dr. Cid, que nós falamos, que como que a teleconsulta, telemedicina veio com força e é um caminho sem volta. Sem dúvida. Muito bem. Então, na verdade, se você, para fazer um apanhado geral, né? A ideia desse trabalho é conseguir fazer uma coisa que nunca, acho que é uma demanda que apareceu, já existiu sempre, mas acho que vocês conseguiram atuar bastante, que é conseguir fazer o paciente chegar até o final do tratamento, né? Exato. Porque às vezes você vai ter um despertador, uma caixinha de remédio, deixar o remédio no mesmo lugar, ter uma pessoa que te ajude, ou alguma pessoa da família, seu marido, sua esposa, e você vê que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. E essa parte do tratamento, ela é uma das coisas mais fundamentais para que realmente a pessoa termine a sua jornada de tratamento curada, entre aspas, ou tratada da melhor maneira possível, ou entendendo o benefício disso. Ou seja, ter alguém o tempo todo, porque é um aplicativo, né? Por exemplo, nesse caso, né? Onde você possa ter esse suporte, ter esse acolhimento, que é maravilhoso. Porque você não vai ficar passando em consulta no médico toda semana, né? Não faria nenhum sentido, nem tem profissionais para isso. Mas quando você tiver um acesso a uma ferramenta desse tipo, você tem o tempo todo um apoio ao seu lado para poder dar continuidade. E vocês também fazem teleconsulta também? Isso. Desde o começo? Desde o começo. Então, assim, os pacientes que são atendidos, eles recebem uma mensagem de ativação chamando, né, para essa primeira consulta. Então, a gente tem o histórico desse paciente. Os pacientes do seu cliente, por exemplo, Isso, da operadora. Os pacientes dos nossos clientes. Todos recebem? Todos recebem. Entendi. Mesmo os que não... Aquelas pessoas que fazem parte daquele guarda-chuva vão receber um atendimento de vocês, independente de ser hipertensa, ser diabética ou não. Porque a ideia é prevenção. Sim, entendi. Então, mas vamos explicando. Então, todas aquelas pessoas vão receber um atendimento inicial para gerar esse histórico e conseguir trabalhar em relação a isso, né? Seja preventivamente ou seja para tratamento, é isso? Exato. Então, assim, nesse primeiro contato, existe uma estratificação de risco, né? Então, o paciente... Porque, obviamente, que a doença, a condição, ela pode aparecer ao longo desse acompanhamento. Claro. Por isso que o acompanhamento, ele tem uma recorrência programada e, ao mesmo tempo, o paciente, ele tem a liberdade de acionar a equipe. Então, a ideia é, sentiu alguma coisa, conversa com a gente primeiro, porque nós conhecemos, né, o histórico, a gente tem acesso aos exames que já foram enviados, mas a ideia passa por uma consulta inicial, né, que é uma anamnese, até para que, caso algum fator de risco seja identificado, ele também possa ser manejado o mais precocemente possível. Então, assim, eu acho que é muito zeloso, né? Realmente, assim, você consegue dar um cuidado mais integral e personalizado. Então, se esse paciente tem, por exemplo, uma doença celíaca, né? Então, se ele tem uma necessidade de ser acompanhado por um nutricionista, né? Por exemplo. Então, isso entra na linha de cuidado. Então, ao mesmo tempo que existe um protocolo, ele não é rígido, entendem? Assim, você consegue, com as demandas que o paciente vai levantando, fazer essa personalização. Essa consulta inicial é com qual profissional da saúde? A primeira é com o enfermeiro. E depois ele faz uma consulta médica. Ele faz uma triagem enfermeira. Uma triagem, exato. Se tem algum caso que você possa citar, sem dizer nomes, claro, de uma boa condução, ou de uma condução de sucesso, acredito que sejam vários, mas que tenha começado depois da triagem com o caso de saúde mental, ainda mais num tempo de pandemia que está em alta, né? Essa maior preocupação, uma maior visão na saúde mental. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um colega, que a saúde mental, ela foi
autorizada durante a pandemia, né? As pessoas podem falar, as pessoas podem sofrer, né? Parece que as pessoas tiveram um pouco mais de, acho que até de contato, né? Não teve quem passou sem sentir o medo, né? Sentir insônia, né? Assim, acho que a pandemia trouxe muita queixa de saúde mental. E é interessante como foi mudando o perfil, né? Assim, do primeiro ano da pandemia para esse, né, para o segundo e para esse momento que a gente está vivendo. Mas nós tivemos casos que as pessoas tinham, por exemplo, insônia é uma queixa muito comum, tá? É muito comum as pessoas falarem assim, eu sou ansiosa. E a ansiedade é um conceito guarda-chuva. Então, quando a gente entra nas minúcias, né, disso que a pessoa está trazendo como uma ansiedade, muitas vezes tem relação com o próprio estilo de vida, né, que não tem um momento de higiene mental, um momento de descanso, mas também o sono costuma ser muito prejudicado. Então, nós tivemos casos que com a introdução da higiene do sono, a pessoa já remitiu daqueles sintomas. E qual que provavelmente seria o caminho mais tradicional? Que ela fosse medicada, né? Então, assim, você não dorme? Então, remédio. E eu, como psicóloga, a primeira coisa que eu pergunto é, você não dorme? O que está tirando o seu sono? Né? Eu preciso entender o que está acontecendo, assim, porque o não dormir é a pontinha do iceberg, né? Mas o que está por trás daquilo? Mas nós tivemos casos também, assim, até mais graves, né? De pacientes com ideação suicida, que a gente conseguiu intervir rápido. A adolescente estava sozinha em casa, né? A gente conseguiu mobilizar a mãe que estava no trabalho, vizinhos. Então, assim, é muito... Eu insisto nessa palavra, assim, porque eu acho que é muito acolhedor mesmo, sabe? Assim, você consegue fazer um trabalho que é mais integrativo mesmo, né? Se a pessoa entre em contato, se estiver sentindo dor no peito, formigamento... de imediato vocês já falam para ela se deslocar ou desloca uma ambulância? Como é que tem algum braço desse tipo de serviço? A gente tem um protocolo para rastrear o tipo de sintoma. Então, é um algoritmo mesmo, né? Um fluxo. O paciente vai respondendo e conforme ele responde positivamente a alguns itens, é deslocamento imediato, mas para alguns planos existe essa possibilidade de ser buscado por ambulância, né? Porque aí depende mais do Porque a ideia, né, no geral, é esse acolhimento especial, esse acolhimento a qualquer momento, né? Acolhimento disponível para todos, mas para você que está ouvindo, isso também não significa que o outro tratamento, a continuidade com o médico vai acontecer naturalmente, né? Que como a gente estava falando, chega lá à noite, o momento a pessoa entra numa crise ansiosa ou até num quadro de depressão aguda, alguma coisa mais importante, ou uma ideação suicida, vai ter alguém aqui num primeiro momento para fazer um atendimento, uma triagem e falar, você precisa ir para o hospital, ou você pode aguardar até o dia amanhecer, você pode esperar segunda-feira. Então, esse acolhimento, né, praticamente não tinha alguém que fizesse desta maneira tão rápida, tão prática, que através de um aplicativo, então vem para, acho, completar essa lacuna que existia nesse atendimento, né? E como a doutora Cláudia explicou, alguns planos, né, alguns momentos vai ter outros recursos, né? Ambulância, etc. Né? E hoje quem tem esse serviço são os planos de saúde, são as operadoras, são quais tipos de entidades? São as operadoras, algumas clínicas e alguns hospitais, mas é aquilo que eu tinha comentado. A Nilo tem essas duas frentes, né? Então, essa equipe de saúde que presta esses serviços e também o prontuário, que já tem vários recursos, né? Então, o prontuário, ele contempla a teleconsulta, o envio do recordatório, alguns materiais de saúde, os próprios protocolos, a estratificação de risco. Então, porque assim, quem já mexeu, né, na área de saúde sabe que o prontuário é uma grande dor pra gente, né? Porque o prontuário, às vezes, ele te demanda muito tempo, às vezes ele é um prontuário que para você preencher uma casela, você precisa preencher as 6 anteriores. Então, acho que, né, assim, eu que já tive essa experiência em hospital também, quando eu vi o prontuário, e ele é um prontuário que ele tem a informação ela é facilitada. Então,
porque às vezes eu preciso tomar uma decisão rápida, né? Eu não posso ficar buscando aquela informação ali. Então, isso também é uma coisa que ajuda bastante. Você falou de lembrete. O lembrete serve desde para uma medicação ou também serve também desde para um lembrete? Você falou que conta com um nutricionista, né? E com profissionais da área de personal trainer, da área de atividade física. Exato. Tem lembrete? Você seguiu sua dieta hoje? Como funciona? Os lembretes, eles são também para mudança no estilo de vida. Não dá nem para quebrar a dieta, mas então sei. Mas você sabe que é curioso? Eu acho que o fato de... Agora eu falando até de um aspecto mais psicológico desse cuidado continuado. O fato que... Assim, eu sei que eu vou passar nesse profissional daqui 15 dias, né? Então, eu acho que isso funciona também como um motivador. Pode ser uma coisa um pouco de um controle, mas tem também uma motivação, né? Então, assim, o que eu vou contar, né, para minha psicóloga daqui a 15 dias? O que eu vou contar para minha nutricionista daqui a 15 dias? Então, isso é curioso. E os lembretes, eles têm essa finalidade de lembrar de uma medicação, envio de exame, né? Às vezes os pacientes recebem os pedidos de exame e não fazem. Sim. E aí vem um envio, né? Assim, aguardamos pelo seu ultrassom de membros inferiores, né, que foi passado. Então, isso é bem... E bacana. A guarda também dos exames, né? Para ter um histórico. Exato. Porque é algo que quando a gente fala de prevenção, você fez exames hoje, passou 6 meses, você vai fazer outro, mas é bom você ter um anterior para saber. Até para saber o quanto você valoriza aquela informação, né? Porque se você né, por exemplo, é um idoso e a pressão está um pouquinho mais alta, isso está dentro da fisiologia, né? A gente entende assim, é um pouco diferente o como você trata o número, né? O número, ele está dentro também de um contexto. A gente tá falando aqui sobre um contexto geral, né? Do atendimento em saúde mental, saúde digital. Existir dentro dessas ferramentas, dentro dessa saúde digital que você está nos contando do seu trabalho, tem, por exemplo, alguma forma de você trabalhar, diminuir os não comparecimentos, por exemplo, né? Porque quando o paciente não comparece a uma consulta, ou a um procedimento, ou a um exame, etc., ele está ocupando o lugar, né? Exato. Que alguém poderia... tá deixando, na verdade, vazio um lugar que alguém poderia ocupar. Tem alguma relação com isso também, o seu trabalho? Acho que quando você tem a conscientização do benefício, porque muitas vezes a gente só pensa na conscientização do que você está perdendo, né? Sim. Mas quando você tem a conscientização do que você pode estar ganhando, isso por si só repercute nesse no-show, né? Então é interessante, quanto mais fidelizado o paciente aquele paciente que realmente entra no horário, né, que quando ele não pode, ele entra no sistema e remarca. É bem curioso que são os pacientes que a gente tem realmente os melhores números, né? Porque são pacientes mais engajados. Mas em relação ao que a gente tem de ferramenta, o paciente recebe um lembrete 24 horas antes, e ele recebe, né, da consulta, e ele tem no próprio lembrete o link caso ele precise remarcar. Então, sabe, assim, é tudo um clique. Você não tem que entrar no seu computador para acessar um site. Ou ligar para alguém e não atende telefone. Sim. Sabe, não precisa nem de WhatsApp, assim, né, de WhatsApp para, assim, uma troca de informação. Então, assim, eu acho que isso responsabiliza o paciente também. Disciplina, basicamente, né? E é convidativo, né? Então, assim, olha, realmente, caso você não possa, falta 15 minutos. Então, assim, 15 minutos ainda dá para fazer alguma coisa. Às vezes alguém está esperando uma vaga. Então, ele recebe esse lembrete e o link para reagendamento vai nessa mensagem também. E essa questão da educação, da informação, que às vezes o paciente, ele marcou aquela consulta, mas de alguma maneira é individualista, né? Ou para não dizer até egoísta, talvez, ele acaba achando que ele não desmarcar, não tomar uma atitude, apenas diz respeito a ele. Não, diz respeito a toda essa cadeia. Sim. No final das contas, se tudo isso funciona bem, quem são os beneficiados? Todos.
incluindo nós que estamos aqui, incluindo você que está aí ouvindo. Porque daí o uso do recurso vai ser feito de maneira adequada, né? E todo mundo vai conseguir, para falar bem diretamente, gastar menos com isso. São dois recursos escassos e valiosos, tempo e saúde. Exatamente. E traduzindo-se em valores mesmo em dinheiro, né? Então, se o plano ou o sistema como um todo consegue otimizar todo esse uso, todos os que usam saem ganhando, porque tudo envolve recurso, tudo envolve gasto. Então, se gasta de maneira adequada, todo mundo vai sair ganhando. Então, essa ferramenta consegue, de uma forma brilhante, ajudar nessa situação, né, transformando o sistema, dando ao sistema mais eficiência, além de acolher a parte humanitária, além de trazer a questão da aderência ao tratamento, né? Interessantíssimo. Isso é algo cultural que o digital está conseguindo contribuir. Uma novidade, né? Uma novidade, exatamente. É uma novidade. É uma novidade. Isso tudo que você está falando para o paciente em si é uma novidade. Então, acho que vocês estão tendo que ter uma transformação cultural, trazer uma transformação cultural, que a gente falou aqui também, as coisas vão se transformando, né, Moisés? Sempre no sentido de trazer maior benefício, somando, trazer maior benefício, trazer maior conforto ao usuário final. Porque desde que o mundo é mundo, o conforto vai sendo procurado, e acho que nesse sentido todo mundo sai sempre ganhando. Então é uma coisa que precisa estar na cultura, né, dessa questão toda desse acolhimento, da aderência, de fazer o tratamento até o final, e nesse sentido que o seu trabalho é bastante interessante e benéfico a toda essa cadeia. Utilizar a ferramenta digital, né, a favor da saúde das pessoas. E essa é a novidade, é a questão da saúde digital, é fazer essa coisa nova que é digital, que a pandemia trouxe à pele, teleconsulta, fazer compras pela internet, isso já existia, óbvio, mas hoje as pessoas foram que mais ou menos perdendo essa barreira, esse medo, né, de usar esse recurso, e hoje vocês trazem uma maneira direta de usar, né, explicando aqui pra gente e pro nosso ouvinte como que seria, né? Muito bacana. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Bom, aprendi bastante, boas novidades. Isso aí. Muito bem. Mensagens finais, doutora Cláudia, que você fala sobre essa situação, sobre essa novidade. Eu sei que não é uma novidade, mas acho que o teu trabalho em si, se concretizando, para mim é uma novidade. Né? O que você fala daqui para frente? O que a gente pode esperar? Como que vai caminhar essa situação? Eu acho que vai ser cada vez mais frequente, né, as pessoas se valerem desses recursos. Eu acho interessante até quando você visualiza seu progresso, né? Se você tem um aplicativo lá que está muito em evidência nessa questão do sono, e fala lá, olha, essa noite você dormiu melhor, né? Ou essa noite você dormiu pior, o que pode ter acontecido? Eu acho que toda vez que a gente tem uma métrica, e principalmente alguma coisa que você vê através de um gráfico, isso é tão didático, isso também é tão motivador, que eu acho que são recursos assim, muito bem-vindos. Eu acho que são recursos que engajam, que motivam e que principalmente, assim, o que a gente está querendo é qualidade de vida, né? Conforto. O benefício maior é conforto, né? Aquilo que faça sentido para você. Então, eu acho que esses recursos, eles trazem essa possibilidade de a pessoa se apropriar da saúde, né? Não terceirizar. Né? Às vezes a gente usa até o termo paciente e espera uma certa passividade. E eu acho que essa oferta de recursos para o paciente dá uma opção, né? Assim, faz com que ele fique ativo nesse processo. Então, ele entende que o dia que ele dormiu pior, ele vai ter uma repercussão, porque isso ele sabe, né? Mas eu acho que assim, a questão é o quanto ele sabe e o quanto ele está engajado, disposto para fazer uma mudança, porque ele entende o benefício que ele tem a médio prazo, né? Sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser achar a doutora Cláudia Memória, então www.claudiamemoria.com.br. A empresa que ela trabalha também, que é a Nilo, também só procurar nas redes sociais, vai estar aqui descrito embaixo como localizar. Muito obrigado, foi uma honra, espero que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça, quem compartilha o nosso podcast, espalha a saúde. Moisés, obrigado. Obrigado.
Valeu. Doutora Cláudia, obrigado. Até a próxima. Muito obrigada.